atrás, a presidência dessa casa fez um pronunciamento dizendo que as prioridades que nós votaríamos, colega Gilson, seriam segurança, educação e saúde. De lá para cá nós votamos aumento de vagas de cargos para o Supremo Tribunal Federal. Nós votamos o dia que não é dos direitos humanos, é de quem ajuda os direitos humanos, que o dia dos direitos humanos já existem. E agora, nesse momento, o plenário dessa casa vota uma medida que eu garanto que 100% da população brasileira é contrária, que é o aumento do número de deputados federais. Já tem demais. A gente nem pode trabalhar. A maioria assinou um projeto que era da anistia. O que foi feito? Enterrado. Já há um número suficiente agora para a gente abrir a CPI do roubo dos aposentados. O que está sendo feito? Dito que não pode abrir porque há 11 CPIs na frente. Pergunta ao presidente Hugo Mota, quando nós abriremos as 5 primeiras então? Se há 11 CPIs, há 11 na fila, vamos começar a abrir CPI para investigar. A nossa prerrogativa de parlamentar é legislar e fiscalizar o executivo. Há, por exemplo, uma CPI na fila do nosso colega Marcel Van Hatten, que é para investigar os abusos de autoridade. Então, se nós, nessa casa, não podemos aprovar projeto porque o Supremo não quer, não podemos abrir CPI porque o executivo Lula não quer, vamos aumentar deputado para quê? Para fingir que isso aqui vale alguma coisa? A realidade do que nós temos visto é que tudo que nós votamos aqui, discutimos, muitas vezes, se é relevante e aprovado, algum parlamentar da extrema esquerda entra no Supremo Tribunal Federal e consegue uma liminar para derrubar. Antes de nós pensar em aumentar o número de deputados, nós temos que devolver as prerrogativas deste parlamento, que é legislar, ou seja, tem assinatura para anistia, vamos botar a votar. Tem assinatura para CPI, vamos botar a votar. Chega de fingir que a gente manda alguma coisa. Nossos poderes foram usurpados pelo Executivo e pelo Judiciário. O meu Estado, presidente, perde 2 vagas. Que perdesse 15, que diminuísse o número de deputados e que esse dinheiro fosse aplicado para segurança, saúde e educação. Obrigado. O Brasil não quer discutir o aumento do número de cadeiras de deputados. O Brasil tem que discutir assuntos mais importantes, presidente. Nós deveríamos estar aqui discutindo a abertura da CPMI para investigar o rombo no INSS, que prejudica milhões de idosos, pensionistas e aposentados do Brasil. Nós deveríamos estar discutindo a quebra econômica do país. Basta ver que qualquer cidadão brasileiro hoje não tem dinheiro nem para se sustentar. O preço do café, estávamos falando hoje na Comissão da Agricultura, em 2019 estava R$19 o quilo, hoje está R$60 o quilo. É a inflação que bate na porta do povo brasileiro. É os gastos públicos que dispararam nesse governo, com gastos desenfreados. O déficit fiscal que está chegando a patamares jamais vistos, onde a própria ministra do Planejamento falou que é preciso discutir os rombos nas contas públicas, senão em 2027 não teremos como pagar nem as contas básicas. É preciso discutir a anistia, pois temos no próximo domingo, Dia das Mães, e muitas mães presas, inocentes, presas no dia 8 de janeiro, sem que falemos dos presos políticos do Brasil. Enfim, presidente, sabemos que temos uma decisão judicial que será feita caso não decidamos. E já antecipando essa discussão, colocamos esse projeto na CCJ no ano passado, para cumprir o que diz a Constituição Federal. No seu artigo 45, parágrafo 1º, ela fala que o número total de deputados, bem como a representação dos estados, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior das eleições. Ora, se aumentarmos o número de cadeiras, como se propõe nesse projeto, sem reduzir a quantidade de cadeiras proporcional à redução populacional que o IBGE constatou, na verdade nós estaremos descumprindo
a única condicionante constitucional que visa garantir a proporcionalidade, porque é isso que está nos textos da Constituição. Ele não fala que tem que aumentar e nem diminuir, ele fala que tem que ser obedecida à proporcionalidade. E segundo o censo do IBGE, deve-se retirar algumas cadeiras de alguns estados e dar para os que tiveram população aumentada, sem mudar o limite máximo. E foi isso que nós propusemos com o projeto do deputado Pezente na CCJ, mas infelizmente tivemos uma grande mobilização dos deputados dos estados que queriam perder deputados e não tivemos o avanço na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o brasileiro não quer saber de aumentar ainda mais os gastos públicos. Os Estados Unidos hoje, para comparar, tem 340 milhões de habitantes e apenas 435 deputados. A Índia, cujos habitantes já batem 1,4 bilhão de pessoas, tem apenas 543 deputados. E o Brasil já tem número suficiente. 503 deputados já representam muito bem a nossa população. Não precisamos aumentar o número de deputados. Por isso, presidente, nós vamos votar contra essa matéria. Mesmo eu, que sou de um estado que ganharia 4 deputados, que é o estado de Santa Catarina. E votarei contra, porque entendo que represento aqui a população brasileira que está cansada de ver o segundo maior parlamento que gasta no mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos em gastos públicos com o parlamento. O povo brasileiro não aguenta mais pagar conta e não vai aceitar o aumento no número dos deputados. Por isso, presidente, votaremos a favor do adiamento da discussão e, no mérito, caso for superado, contra a matéria. Essa orientação da minoria. Muito obrigado, presidente. A Constituição manda, nós temos representação proporcional. O que essa casa está aprovando é um texto inconstitucional, é um texto que muito provavelmente vai ser derrubado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal e depois vai ter gente reclamando de intervenção do Supremo. A Constituição é clara, que a representação tem que ser proporcional e que o único limite é o teto de 70 e é o piso de 8. O que a gente está fazendo aqui é fazer com que alguns estados têm mais população, vão ter menos deputados federais do que estados que têm menos população. Façam a comparação de como o texto final está ficando, comparando a população e os números de deputados federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente está aumentando uma distorção que já existe, descumprindo o texto da Constituição, piorando a representação e ainda aumentando o número total de deputados federais. Eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça de uma PEC que diminui o número mínimo de parlamentares para 4 para reduzir a desproporção que a gente tem na representatividade sem precisar aumentar o número de deputados, sem precisar aumentar o gasto. Essa é a proposta que eu coloco para Vossas Excelências. Agora, eu sei que isso nunca vai passar no plenário dessa casa. Eu sei que a gente nunca vai ter 308 votos para isso, para atender uma demanda democrática, que é fazer com que o cidadão, o voto de um cidadão, vale a mesma coisa em todos os estados e que o cidadão de São Paulo não seja um cidadão de segunda classe. Mas mais do que isso, o que a gente tem aqui é uma acomodação de interesses que não enfrentam o problema. Eu tenho visto alguns parlamentares falar, não, é melhor a gente legislar do que deixar para o Supremo. A Constituição manda a gente legislar há 40 anos. E a gente não legislou em 40 anos. E aí, o próprio Congresso Nacional aprovou a existência de um instrumento chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que quando o Congresso é omisso, ele próprio é notificado pelo Judiciário para legislar. E o mandado de injunção, que quando o Congresso é omisso, o próprio Judiciário estabelece o exercício do direito enquanto o Congresso não legisla. É exatamente isso que está sendo feito. E aí o que a gente faz aqui no final? Aumenta a distorção contra o texto da Constituição. Amanhã o Supremo vai derrubar e vai ter razão, porque vai estar com base no texto da Constituição, que dita a proporcionalidade, e vai ter deputado aqui chorando de abuso do Supremo, quando o Supremo vai ter atuado de maneira correta. E olha que isso tem sido muito excepcional. E olha que tem sido raro ver decisão correta do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, meu posicionamento absolutamente contrário e a vergonha de ver a maior parte dos parlamentares a favor. A população brasileira precisa entender muito bem o que está sendo votado aqui hoje.
Nós estamos votando um projeto de lei complementar para aumentar o número de deputados federais, como se não fosse já suficiente o número que nós temos. Pelo contrário, a população brasileira vive reclamando do número de deputados. E isso é em virtude de uma decisão do STF, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, baseada no último IBGE, em que aferiu que houve uma redução e um aumento também em alguns estados. Meu estado, por exemplo, houve uma redução da sua população e com isso meu estado perde 4 deputados. Isso é injusto com o meu estado, mas mais injusto é nós aumentarmos o número de deputados, aumentarmos a máquina pública, aumentarmos o volume de recursos que tiramos da população através de impostos, para fazer com que a Câmara dos Deputados possa ter atendidos aqui seus deputados, que muitos estão com medo de não voltarem nas próximas eleições. A população brasileira já se queixa da produtividade da Câmara dos Deputados. A população brasileira diz que o STF hoje legisla em nosso lugar. Muitos, inclusive, dizem que deve reduzir o número de deputados devido a essas interferências em que o STF faz na Câmara dos Deputados e que faz com que nós nos ajoelhemos ao STF e sejamos meros despachantes, carimbadores de processos, de projetos que vêm do STF. É inadmissível votarmos um projeto como esse em virtude de uma decisão que vem do STF. E eu vi aqui discursos de alguns deputados falando que esse projeto é para fortalecer o parlamento. Ouvi deputados dizendo que nós vamos ficar de joelhos para o STF, não podemos deixar o STF legislar no nosso lugar, mas já não é isso que está acontecendo. Isso é de um casuísmo inacreditável. Essa conta vai para o pagador de impostos. Será 46 milhões a mais que o cidadão vai pagar para uma Câmara que não produz de acordo com o que se espera para a população. A Câmara deveria ter pensado nesse sentido de fazer com que tenha seu protagonismo, fortalecer o parlamento, quando houve a prisão de Daniel Silveira e que nós atendemos aos caprichos do STF. Quando nós nos curvamos a Barroso e companhia e vieram aqui votar o voto impresso, virar voto do voto impresso. E também na anistia, que estão aqui a... Tá bom, pronto, acabou. Para falar a favor, deputado Josaildo Ramos. Para falar a favor, deputado Sidney Leite. Para falar a favor, deputada Célia Chacriabá. Para falar a favor, deputado Luciano Alves. É para chamar a atenção do Brasil. Todo mundo olhou. O que esse deputado chega cantando aqui? Não é? É para vocês parar de fazer o Brasil parar.